Boa noite, meus amigos. Estamos iniciando a nossa 8ª aula do nosso 12º curso da TV IBS, a prece, o caminho da prece, a mente silenciosa. Nessa 8ª aula, nós já vamos entrar diretamente no assunto, que é um estudo, e agora eu não vou fazer tão profundo, mas um estudo em que a gente começa a estudar os vários níveis de mente que nós possuímos, os níveis conscienciais e como é que esse processo, conscienciamente, age com o cérebro. Para a gente entender aquilo que nós temos falado o tempo todo, que nós temos várias potencialidades dentro de nós, que o modo que a gente colocou aqui como ruim, muito ruim e fútil, que é a estrutura da mente mecânica, que é uma repetição infinita, ela pode ser quebrada, porque na hora que você quebra, existem várias outras dimensões que não só os grandes santos, os grandes homens, as grandes personagens da história conseguiram fazer, com a própria espiritualidade, através de Emmanuel, André Luiz, etc., o Balde, mostra as estruturas da nossa cartografia interior, ou seja, do nosso mapa interior. Então isso é importante a gente entender, para saber que a gente tem outros processos, aquilo que o Krishnamurti já falou tão bem para a gente, né? Existe algo muito além dessa mente repetitiva, dessa mente tola, dessa mente que fica presa nos processos de diversão, de distração. Então é isso que nós vamos ver aqui hoje, e aí na 9ª aula nós vamos ver isso em relação à prece, e na 10ª aula eu vou dar ela mais estendida, para que a gente entenda os vários conteúdos que a gente tem em vários níveis da nossa alma. Já falamos isso muito em outros cursos, então agora nós vamos repetir e acrescentar algo, porque a nossa visão de estudo é como espiral, para que a gente possa caminhar. Mas antes da gente iniciar, como sempre, nós vamos para as nossas campanhas permanentes. Lembra que o IBS tem campanhas permanentes, né, de suicídio, campanha permanente de família, de oração pelo Brasil, de aborto. Então, são várias campanhas que a gente tem lançado. Essas campanhas são permanentes com temporadas. Agora nós estamos na temporada da oração pelo Brasil, que é o trabalho que realizamos aí pela família IBS, né, com coordenação do Paulo, todo domingo às 11 horas. E no final nós temos a nossa continuidade da nossa campanha pela família. Então vamos assistir aí o videozinho que foi preparado e logo depois a gente volta. Pessoal, então vamos lá, começando a nossa aula, lembrando sempre do 14º Congresso Rustem, logo nós estaremos também divulgando aqui o Congresso Balde, que vai ser em Brasília, no segundo semestre, em agosto, mas está aí, dia 8 e 9 de junho de 2018. Todo mundo já está cansado de ver isso aqui, mas nós fazemos questão, né? Porque é o local onde a gente pode encontrar, estudar Rustem, confraternizar, e é muito legal. O pessoal lá de Volta Redonda, já estivemos lá, né, em congressos passados, e é um pessoal muito bacana. Continuando, beleza? Vamos lá. Entrando no nosso curso, né? Já estamos na nossa 8ª aula, né? Olha que bacana. E hoje nós vamos estudar o quê? Nós vamos estudar hoje o cérebro, a memória, a mente, a consciência e a mente mecânica. Se der tempo, a gente vai estudar a mente mecânica, mas é o que nós pretendemos estudar hoje. Então já vamos entrar diretamente no assunto, né? Vamos lá. O cérebro, a memória, a consciência e o trabalho da própria iluminação. Vamos ver como é que fica isso. Pessoal, aqui está o nosso cérebro. E essa imagem é bacana que mostra os efeitos elétricos, né, que o nosso cérebro tem. Então, o nosso cérebro está o tempo todo dessa forma aqui. E hoje em dia, graças aos aparelhos de tomografia, é possível você pensar e ir registrando, né, no momento, exatamente as áreas onde as conexões estão ocorrendo. Então, o cérebro funciona por conexão. Vamos lá? Então, toque aí, por favor. Mais um.
Não, volta lá. Não apareceu aqui, tudo bem. Ele funciona por conexões, né? Essas conexões são os neurônios. Mas ligada a esse cérebro, nós temos uma mente. Então, dentro da visão que os espíritos nos transmitem, dentro daquela experiência que nós possuímos, nós não temos só um cérebro, nós temos que separar cérebro de mente. O cérebro é o aparelho, tá claro? É o aparelho que traz, que materializa os conteúdos do pensamento e sentimento. Mas a mente individual é o elemento pelo qual se forma esse pensamento. Porque nem a mente individual, ela é ainda a origem. Porque a origem está lá na consciência, certo? Então, a origem está na consciência, que a consciência é o que existe maior em nós e que vibra. Então, o espírito é intrínseco, através da ação do espírito, aí vai para o modo vibracional, que é a consciência vai baixando vários níveis da consciência até chegar na mente coletiva, da mente coletiva para a mente individual, da mente individual vai para o cérebro. Então, tudo são receptores e emissores. Mas tudo são estações, vamos dizer assim, estações do ser. Está claro? Então, o nosso cérebro não é a nossa mente. O nosso cérebro é como um aparelho de televisão. Ele faz com que tudo aquilo que a gente pensa, sente, vai repercutir aqui. E nós vamos ter consciência apenas da parte que está desperta em nós, que Emmanuel chama de campo desperto da consciência. Porque o resto vai ficar no inconsciente. Nós vamos manifestar, mas não vamos perceber o seu conteúdo. Vamos lá? Então, André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, fala o seguinte: nas reentrâncias de semelhantes cabine, de cuja intimidade a criatura expede as ordens e decisões com que traça no próprio destino, temos no córtex os centros da visão, da audição, do tato, do olfato, do gosto, da palavra falada e escrita, da memória e de múltiplos automatismos, em conexão com os mecanismos da mente. Então, volta lá no anterior. Se nós pegarmos essa camadinha aqui, gente, ó, ela é uma camadinha muito fina, certo? 2, 3 centímetros aqui, ó. Isso aqui é o córtex. Aqui que está todas as nossas percepções, todos os estímulos vindo do campo cerebral, quando atinge o córtex, nós temos consciência. E essas conexões é feita através de neurônios, isso aqui é feito através de vários processos. E aí, essas conexões, tá claro? Também tem a conexão da mente, que a ciência ainda não descobriu, que a ciência acha que a mente e o cérebro é a mesma coisa, mas os espíritos dizem que tem a mente individual, que vai estar conectada aqui, ó. Essa mente individual que está a nossa memória profunda e vai estar também os valores morais. Vamos lá? Em conexão com os mecanismos da mente, configurando os poderes da memória profunda, do discernimento, da análise, da reflexão, do entendimento e dos múltiplos valores morais de que o ser se enriquece no trabalho da própria sublimação. Então vamos lá. Volta lá. Isso. Você entendeu aqui, gente? Volta mais um aí. Volta mais um. Pode ir. Vai, isso aí. Vocês entenderam que aqui, ó, na hora que tem a reação do cérebro, nós temos, mais um. Nós temos a mente, e é aqui, nessa mente, que está a memória profunda, aqui que vai estar as reencarnações. Por isso que eu já falei para vocês, à medida que a gente começa a estudar os nossos defeitos, nós vamos saindo, o mecanismo cérebro e mente, ele vai entrando em reflexão. Se você caminhar no estudo do seu defeito, você chega no processo reencarnatório, porque a memória profunda está aqui, ó. E essa mente individual também, ela reflete o senso moral, que vem da consciência. Por isso que a gente tem esse processo que muitas vezes nos acusa do que estamos fazendo. Porque dentro dela também tem os recessos morais. E eu coloquei aqui como uma espiral, eu quero que você entenda que a nossa mente é uma espiral. A nossa consciência é uma espiral, um pensamento é uma espiral. Por isso que eu coloquei isso aqui, para dar a ideia da espiral, porque é uma espiral que vai se abrindo. Agora, como a gente está na mente mecânica, a gente fica amarrado no cérebro, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente degusta, aquilo que a gente ouve, e ficamos só na reação. Então é uma mente reativa. Ela fica na distração e na reação. Então entre o mente e o cérebro é muito pouco.
E aquilo que vem do mais profundo, vem no sonho, que a gente não consegue captar e nem entender. E vem a insatisfação, que vai dar todas essas crises de depressão, etc. Por quê? Porque a mente, ela tende a expandir. Na hora que ela não expande, e aí a pessoa não consegue expandir a mente, ela vai para o mecânico. É por isso que a gente bebe, por isso que vai lá, fuma, por isso que usa droga. A tentativa de fazer a mente sair desse cansaço. É como diz a Cristina Groff, né? Quer dizer, o uso de droga, o uso de drogas ilícitas e etc., nada mais é do que uma busca espiritual que não deu certo. Porque você fica fechado. E isso aí te cansa. E é o problema da mente mecânica. E da mesma maneira que tem conexões cerebrais para poder dar toda essa parte de sentido, de olfato, etc., tem conexões cerebrais com a mente, que vai onde está a memória profunda e os valores morais. Além do discernimento, da análise. Não é cerebral, é mental. E a mente é diferente do cérebro. Próximo? Muito bem. Vamos lá. Caminhando. Ah, está aqui, ó. Por isso que eu fiquei procurando ele no primeiro vídeo. Aqui estão as conexões que eu coloquei. Eu pensei que eu tinha colocado no primeiro vídeo. Ó. As conexões neuronais, né? É todo um processo elétrico e a liberação de substâncias, né? Os mediadores, os chamados mediadores, né? Que dá toda essa riqueza aqui do cérebro. E toda essa movimentação. Nós ficamos aqui o tempo todo desse jeito, ó. Que são os pensamentos. Então você imagina, André Luiz fala que o pensamento cicla com as batidas do coração. Então você imagina, nós temos mais ou menos 80 pensamentos por minuto. Ok? Então multiplica agora por 24 horas, depois multiplica por 30 dias. Por isso que a gente fala que vai ser em torno de 85 a 115 mil pensamentos. E é o tempo todo desse jeito. Ó. Só que a mente mecânica faz o quê? A mente mecânica fica repetindo os pensamentos. E ela fica repetindo, e como o pensamento é eletromagnético, ela vai deixando resíduo. E vai criando resistência ao novo. Por isso que é tão difícil mudar o hábito. Entendeu o mecanismo? Vamos lá? Agora, eu quero mostrar que essa mente aqui é a mente. Não é mais o cérebro, é a mente. Ela é formada de várias camadas que nós estamos representadas aqui. E eu busquei uma imagem que pudesse dar a visão de uma camada eletromagnética, certo? E na hora que a gente fecha essa camada aqui de dentro, aqui eu procurei ela para ser fechada, para mostrar que muitas vezes a gente fecha, que é a mente mecânica. Mas olha quantas mentes nós temos. Além da mente individual, nós temos várias outras mentes, entre elas a mente silenciosa. Vamos ter a mente coletiva. Então, se a gente andar aqui dentro de nós vamos para o campo mental, saímos da mente mecânica, vamos para a mente intuitiva e vamos para a mente silenciosa. E aqui tem a mente coletiva também, que agora mesmo nós vamos mostrar. Então, nesse processo da mente que está os multiformes valores morais e memória profunda. E esses multiformes valores morais herdam da consciência. Lembra? A consciência é o guardião, né, da probidade, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vou até mostrar isso aqui hoje. Então, dentro desse substrato pré-existente que está, coloca aí para nós, o nosso cérebro. Então, ó, olha lá, ele está movimentando aqui o tempo todo, lá também está movimentando o tempo todo. E como a gente fica repetindo, o tempo todo o nosso cérebro está assim, nós estamos gastando energia com nada. Isso aqui é energia psíquica, as conexões com os mecanismos da mente. Então, o cérebro tem dentro dele, principalmente do campo do córtex, conexões com a nossa mente. E a nossa mente, conforme o seu conteúdo, retrata o campo da nossa consciência desperta. Estão entendendo, pessoal? Tá beleza? Muito bem. Continuando. Então, aqui está uma imagem que nós vamos repetir várias vezes, porque é uma imagem muito boa. Aqui eu quis colocar aqui as várias mentes, ó, os vários tipos de mente, que nós ainda vamos estudar numa cartografia mais profunda, os vários tipos de consciência conectados com a mente coletiva, com a mente individual, os vários tipos de mente, e aqui o cérebro, com as suas conexões, né? Os axônios, né? Os dendritos, etc., as substâncias, e aqui a reação cerebral. Então o cérebro é a televisão. Aqui emite as imagens, mas as mesmas imagens daqui é uma estação de reprodução do campo da consciência. E a consciência recebe os impulsos primários do mundo intrínseco, não vibracional, do espírito, que nós já definimos aqui tantas vezes como Deus, unidade, totalidade e individualidade. Ok? Nós somos isso aqui. Ora, e nós estamos parados aqui, só que a gente acha que nós somos isso aqui, ó. Cara,
E nós passamos a vida nisso aqui, por isso vai criar um rio de reflexo, um rio de hábito, como Emmanuel nos ensinou. E você vai ficar preso nisso aqui, achando que você é isso aqui. E na hora que pergunta quem você é, você vai dar seu nome, você vai dar seus hábitos, você vai dar seus sentimentos, você vai dar suas emoções, e acha que você é isso aqui. Não, isso aqui não chega a ser nem um terço de ti. E se você enfrentar isso aqui, como nós estamos mostrando, trabalhando o oposto, para poder criar um novo hábito, aguentando dentro do coração e aguentando dentro de si mesmo com paciência, e aliando aos outros fatores de autoexame, você consegue chegar para cá. Caminhamos. Olha que bacana, eu quis mostrar aqui o nascimento. Pessoal, a gente reencarna em corpo mental. A gente tem ideia que a gente reencarna com o perispírito, com o corpo astral. Não. Reduz a gente de tal maneira que a gente só fica no corpo mental, que é a forma ovoide. Certo? Esse corpo mental que agrega o espermatozoide e o óvulo. E na hora que ele está mais ou menos com 16 células, o corpo mental se anexa e ele dá o molde para formar o corpo astral, que vai ter o resumo das personalidades que ele quer recuperar. Esse corpo astral vai formar o corpo físico e o duplo etéreo. Por isso que ele, conforme a mente retratar, o corpo astral retrata e surge a deficiência no organismo. Então aqui, ó, nós estamos mostrando a gravidez, né? Então a encarnação em corpo mental, aproveita as células que já vêm do pai e da mãe, com toda a carga psíquica dela, e nós começamos a desenvolver. E olha aqui que André Luiz diz: para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, e aqui o corpo espiritual é amplo, né? Que eu compreendo o perispírito como um conjunto de corpos, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico, porque na realidade é o corpo físico que o reflete. Então a gente tem muito essa visão, né? A gente acha que o nosso perispírito é igual ao nosso corpo. Não, o nosso corpo que é igual ao perispírito. Tanto quanto ele próprio, ou seja, o corpo espiritual, e aqui é o conjunto de corpos, né? Como ele, tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual, retrai em si o corpo mental que preside a formação. Então, nesse corpo mental, que nós vimos aí, a mente tem uma memória profunda. Então, vamos supor que lá nessa memória profunda eu tenha lá 12 reencarnações que eu quero agora recuperar. As vibrações daquelas 12 reencarnações vêm para a superfície da mente, da nossa mente, do nosso corpo mental. Os defeitos, as vibrações, os erros, os acertos que eu provoquei naquela reencarnação vão ficar na superfície. E é esse molde que vai formar o corpo. Então vamos supor que lá nessa vida passada eu tenha, por exemplo, arrancado a perna de alguém num ato violento. Eu venho recuperar isso. Então muitas vezes eu volto naquele ato, na hora que eu recordo aquele ato lá no útero, certo? Isso grava no meu campo mental, ele transfere isso para o corpo astral em formação, que transfere para o corpo físico. E aí os genes que estão ali à disposição são escolhidos e eu nasço sem perna. Ou seja, vai retratar o processo reencarnatório que está aqui. Então, na hora que a gente encarna, na hora que forma aqui a mórula, o corpo mental se justapõe e começa a formação de um novo corpo astral e de um novo corpo físico. Certo? E aí o bebê se desenvolve dentro do molde da mente, a partir dos reflexos profundos. Próximo. Continuando com André Luiz, agora em Evolução em Dois Mundos. Nesse período, afirmamos habitualmente que o desencarnado perdeu o corpo espiritual. Eu estou falando aqui depois da morte para a gente entender como é que encarna, transubstanciando-se num corpo ovoide. O que ocorre, aliás, a inúmeros desencarnados outros em situações de desequilíbrio. Cabemos notar que essa forma, segundo a nossa maneira atual de percepção, expressa o corpo mental da individualidade. Então, vamos lá? Então, a redução que você sofre, você reduz a corpo mental. Você assume a forma ovoide no processo reencarnatório. Ele vai reduzindo, até que assume a forma ovoide, que o corpo mental tem a forma ovoide. E é graças à forma do corpo mental que a aura é ovalada. A aura é ovalada exatamente porque o corpo mental é ovalado. Certo? Então a reencarnação se dá nessa forma. Por isso que André Luiz, falando de outro processo, né, que são os ovoides no plano espiritual, ele fala, ó, essa forma, segundo a nossa maneira atual de percepção, expressa o corpo mental da individualidade. E a encerrar consigo, conforme os princípios ontogenéticos da criação divina, todos os órgãos virtuais de exteriorização da alma. Então vamos lá? Voltamos aqui, ó. Então todos os órgãos estão aqui. É a vibração que vai definir como serão esses órgãos.
Então vamos supor, por exemplo, que lá em vidas passadas que eu estou recuperando, essas 12 reencarnações aqui, eu estou chutando, né, gente? Essas 12 reencarnações que eu estou recuperando, vamos dizer que eu fui alcoólatra. Então, na hora que eu for moldar toda a parte de fígado, for moldar toda a parte de intestino, for moldar toda essa parte, as lembranças dos excessos que eu cometi vai vir na periferia do corpo mental, certo? Eu vou chamar de horizontes de evento do corpo mental. Então, na hora que tiver nesses horizontes de evento, eles vão materializar no corpo astral que está sendo formado. E ele passa para o corpo físico, que vai fazer a junção dos genes. Se a mãe já tem genes de fraqueza nesse campo, mas o pai vai facilitar. Se não tem, vai ser as alterações genéticas, as modificações genéticas que a gente vê em todo o processo da genética. E aí eu vou formar órgão sensível. Alguns já trazem tão desequilíbrio que vai ter as doenças congênitas. A criancinha já nasce com câncer de fígado, já nasce com câncer de intestino, já nasce com lesões no estômago. Tá claro? Por quê? Porque é a origem daquelas vidas que ela está tentando recuperar. Muitas vezes teve outras vidas lá, que eu já mostrei isso aqui em curso passado, que ela desenvolveu outro trabalho. Agora está recuperando essa fase aqui dos alcoólatras. E lembra, uma encarnação sempre é um cardume. Agora a gente entende por quê. Por causa do rio de reflexo que a gente repete através dos séculos. Entendido então? Caminhamos. Nos ciclos terrestres e espirituais, assim como o ovo, aparentemente simples, guarda hoje a ave poderosa de amanhã, ou como a semente minúscula, que conserva nos tecidos embrionários a árvore vigorosa em que se transforma no porvir. Então, na hora que você vai encarnar, você encarna em corpo mental, em campo ovoide, aí o óvulo casa com o espermatozoide, começa a desenvolver rapidamente as células, e essa célula é regida pelo corpo mental. Vamos lá? Aqui, ó, eu trouxe essa figura, ó, os campos da mitose e das meiose aqui, ó, as células multiplicando, regida pelo corpo mental. E o corpo mental vai formando de novo corpo físico, duplo etéreo, corpo astral, até configurar o bebê, completando toda a fase. Olha lá, ó. Aí eu fiz um novo organismo, mas todo ele baseado no corpo mental. E no período em que eu estou recuperando, porque a memória é profunda, então nós vamos pagando a prestação. Lembra aquilo que eu já falei tantas vezes aqui? Deus nos permite a pagar em prestação aquilo que nós adquirimos por atacado. Então, é isso que vai acontecendo. Por isso que as influências que vêm são as influências da recuperação. Inclusive, a mesma família que eu vou nascer pertence a esse intrincado processo de causa e efeito dessas 12 reencarnações que eu estou querendo recuperar. Lógico, eu estou citando 12 aqui no chute, né, gente? Entendido então? Aí forma o bebê. E ele já vai nascer com todas as vibrações, desde o campo celular, essas vibrações que nós trazemos. Próximo. E todo esse processo vibratório de conexão da mente com o cérebro, ele é eletromagnético. Então vamos ver o que André Luiz fala? Nessas províncias fulcros da individualidade circulam as correntes mentais constituídas à base dos átomos de matéria, da mesma grandeza qual ocorre na matéria física em que as correntes elétricas resultantes dos átomos físicos excitados, formando em sua passagem o consequente resíduo magnético, pelo que desprendemos sem dificuldade a existência do eletromagnetismo tanto nos sistemas interatômicos da matéria física como aqueles em que se evidencia a matéria mental. A ciência hoje, se ele for colocar, por exemplo, o espectro da luz, vai colocar a luz visível, né, infravermelho e ultravioleta. Mas acima do ultravioleta está a mente. Então o espectro eletromagnético é muito maior e também é formado de átomos. Átomos ainda não adensáveis a nível físico, mas que interferem dentro do campo físico. E se é uma corrente eletromagnética, ela vai ter resistência, ela vai ter perda de energia, ela vai ter fuga, que são os nossos pensamentos. Você entendeu? É eletromagnetismo. E de tanto repetir, você acaba criando um campo que aquele pensamento repete com extrema facilidade. E também vai ser formado. Então, na verdade, que a partícula mental, nós já colocamos um nome nela aqui, pegando tudo que André Luiz fala sobre ela, que é o biomento-eletrofóton. E vai formar uma corrente eletromagnética, com todas as propriedades, resistência, etc. Então, daí, olha como é que é difícil você mudar pensamento. Vamos lá. E aqui eu retratei, ó. Aqui está a mente, todos os fenômenos eletromagnéticos da mente, aqui está o cérebro, aqui está a mente, com todos os efeitos eletromagnéticos, e tudo é um campo eletromagnético. E é através do eletromagnetismo e dos campos da mente, os campos cerebrais ou orgânicos,
que há uma conexão entre um e outro. Não são matérias diferentes, são diferentes estágios do mesmo princípio de matéria e energia. Não são matérias dessemelhantes, como pensava Descartes, né? Pelo contrário. Entendeu? Beleza, vamos lá. E aqui, ó, eu tentei colocar um mecanismo que retrate o cérebro, né, e a mente, conjugada dentro do mecanismo. Lógico que não é um mecanismo como está aqui, porque aqui é mecânico. Os mecanismos intrínsecos da mente, eles são quânticos, eles são muito mais avançados. Mas aqui dá até para a gente ter uma ideia, né? Um reagindo sobre o outro e um influindo sobre o outro. O de cá, através dos sentidos, e o de cá, através do seu conteúdo. E aí acontece a conexão. Tanto é verdade que essa conexão é tão intensa que a ciência ainda acha que só existe o cérebro. Né? Burrice. Próximo. Agora, esse cérebro, como eletromagnético, ele vai ter frequência. Você entendeu então que a resposta que vai ser dada à sua prece, as conexões que você faz com todo mundo, depende da frequência que você tem? Isso aqui dita. Na nossa 9ª aula, nós vamos estudar muito sobre isso aqui. Ou seja, dita as respostas da sua prece e as conexões que você faz com todos aqueles. Então, todo mundo que é vermelhinho vai transformar e vai interagir com os vermelhinhos. Todo mundo aqui que é violeta vai conectar com os violetas. Como a nossa mente vive fazendo isso, ó, então a gente pode ter esse momento aqui e pode ter esse momento aqui, mas vai ter isso aqui. Por isso que o Bode explicou lá para a gente a contração, a expansão. Por quê? Porque mesmo aqueles que já conseguem vir aqui no violeta, também volta lá no vermelhinho. Certo? Que é os processos de contração. A gente não, só vive aqui vermelho escuro, preto, vermelho escuro, preto, preto, vermelho escuro, então a gente não percebe nada. Fica aí, vira até flamenguista. Essa imagem aqui eu adorei, porque todo pensamento teu, depois de refletir aqui no cérebro, percorre todas as suas células. Então você não emite nenhuma energia negativa para os outros sem consumi-la. E todos os seus trilhões de células consomem. Então eu achei essa imagem aqui espetacular. Ó. Todo pensamento, antes de ser emitido, ele é consumido. Então não tem jeito, o mal que você der para o outro, você está dando para ti mesmo. E vai toda a sua célula. E aqui que está a gênese das patologias. E se você já tem determinados órgãos frágeis devido às vibrações do passado, que você, pelo corpo mental, materializou, então você já entendeu por que você vai ter doença mais em uma região do que em outra. A cólera e o desespero, a crueldade e a intemperança criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico. Olha que legal. Impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-se leira fértil à cultura de micróbios patogênicos. Está vendo? Até as doenças infecciosas. Nos órgãos menos habilitados à resistência. É assim que, muitas vezes, a tuberculose e o câncer, a lepra e a ulceração aparecem como fenômenos secundários, resistindo à causa primária no desequilíbrio dos reflexos da vida interior. Todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células em estado de mitose, estabelecendo fatores de desagregação. Isso aqui é de Emmanuel. Viu? Doenças infecciosas. Olha o mal da depressão. Você pensa, é uma energia eletromagnética. As células também funcionam dentro do campo eletromagnético do organismo. Então, na hora que você pensa, essas células vão atingir o citoplasma. E é a repetição do pensamento. A repetição do pensamento cria doença. Então, quando você chega a doença, você fala, meu Deus, porque eu estou doente. Não, você devia falar, o que eu pensei e senti e o que eu cultivei que propiciou essa doença. E por que eu vou ter uma doença mais cedo do que o outro? Porque muitas vezes você já pode ter aquele órgão frágil devido às vibrações do passado. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor, por exemplo, que eu abusei pra caramba lá, comendo e bebendo à vontade, fiz a cólera, a raiva em vidas passadas. E isso foi várias vidas, porque lembra que é um reflexo secular. Aí eu venho aqui o cardume que eu vou recuperar, né? Uma vida aqui, 2 vidas, 3 vidas, tudo igual. Na hora que eu plasmei aqui, eu plasmei meu organismo extremamente frágil na área de intestino, gastrointestinal e fígado. Extremamente frágil. Aí eu começo a cultivar depressão, consegue cultivar cólera, começa de novo com alimentação imprópria.
E logo, logo, eu estou doente. Aí você vai falar assim, mas aquele cara lá bebe comigo, come comigo, fala besteira comigo, e tem mesmo tipo de cólera, ele não ficou doente, porque o órgão dele não é aquele ali. É o seu que é mais frágil. E na hora que você faz isso, o que acontece? Você vai facilitar a cólera, o desespero, a crueldade e a intemperância, criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmos orgânico, natureza particular. E aí vem as distonias, que vai, por exemplo, facilitar os elementos patogênicos, ou criar doenças como tuberculose, etc. E olha bem, a depressão vai lá na mitose. Então, por isso que eu vivo falando que o câncer é filho da mágoa. Deu para entender, gente? Não tem nada que aconteça conosco que é por acaso, não. É o cultivo. E as consequências é porque a gente não vê. Na hora que surge a doença, a gente acha que a causa é a doença. Não, ela é efeito. Ela é causa, como diz aqui, causa secundária, é fenômeno secundário ao efeito das vibrações no cosmos orgânico. Próximo. Agora presta atenção nisso aqui. Lógico que aqui vai falar mais além, mas eu quero que vocês entendam como é que o processo se dá. Presta atenção nisso aqui, todo mundo, prestando atenção. Olha aqui que André Luiz fala. Os cromossomas, estruturados em glândulos infinitesimais de natureza fisiopsicosomática, olha aí, os genes é fisiopsíquico-somático, partiram do corpo físico pelo núcleo das células, em que se mantém, e do corpo espiritual pelo citoplasma. Os cromossomas, formados de glândulos, com seus aspectos psíquicos e espirituais, eles participam da parte do corpo físico pelo núcleo da célula e o corpo espiritual pelo citoplasma. E todas as células nossas é assim. Então as vibrações mentais atingem o citoplasma, porque o citoplasma é água, é plasma. É o elemento mais fácil de ser magnetizado. Então você lembra, os genes não têm só conteúdos físicos, ele tem fisiopsíquico. Então nós recebemos dos nossos pais também uma herança psíquica. E recebemos das nossas encarnações herança psíquica. Por isso que quando nós estudamos personalidade aqui, e estudamos constelações psíquicas, nós mostramos que a personalidade humana ela é formada de força paterna, força materna, as encarnações passadas, que está se recuperando, e o ambiente. São as forças múltiplas. Ok? Então vamos lá. E como acontece aos moldes tipográficos, que são formados de linhas para que se expresse o sentido, também eles são constituídos pelos elementos chamados genes, o que lhe dá, tanto quanto ocorre ao alfabeto humano, as características de imortalidade nas células, que se renova, transmitindo à sucessora as suas particularidades e disposições. Você fala, o nosso organismo está o tempo todo mudando. A cada 4 a 8 anos você tem um organismo novo. As células todas se renovam. Não é? Até as células cerebrais que achavam, o sistema nervoso que eu achava que não se renovava, hoje sabe que renova. Então como é que continua? Porque elas vão passando de geração para geração toda a distonia que você está gerando. Porque toda a influência passa para o citoplasma e todo o campo psíquico está no núcleo. Então transmite. Transmitindo à sucessora as suas particulares disposições, nas mesmas circunstâncias em que um texto tipográfico, as letras e os moldes podem viver indefinidamente do material destrutivo e renovável por intermédio do qual se conserva e se exprime na memória das gerações. Então, André Luiz comparou aqui com as tipografias antigas, né? Vamos lá. Aqui, essa imagem eu achei muito legal. Você tem fluxo e refluxo cerebral num organismo formado em torno de 60% a 70% de água. Então dá para entender como é que as vibrações penetram. Porque tem o fluxo e os refluxos. Olha aqui, uma visão do pensamento circulando por todos os centros de força em circuito fechado, as energias que são absorvidas indo também para o campo mental, fluxo e refluxo, corrente de ida e de volta, né? E aqui, o nosso organismo formado de 60% a 70% de água. Então é fácil você entender que isso aí é magnetizável. Então o citoplasma, na verdade, ele possui chips de informação, né? Então você imagina, dentro do citoplasma, dentro do gene, dentro do núcleo, são chips de informação de tudo aquilo que você pensa e de tudo aquilo que você desenvolve e de tudo aquilo que você herdou e trouxe para o período reencarnatório através do corpo mental. Próximo. Mas não é só. Além do cérebro, além da mente individual, onde está
o senso e a memória profunda, nós também temos a mente coletiva. Ou seja, dentro de nós tem também a mente coletiva. E aí, na próxima aula, a décima aula, não a nona, mas a 10ª, eu vou dar alguns detalhes de cada mente dessa com mais detalhes, né, para a gente poder entender um pouco melhor. Então, vamos ver a mente coletiva. Olha aqui, ó, olha que bacana essa imagem. E olha aqui que Emmanuel nos diz. Isso aqui eu já mostrei em outras aulas, mas agora é hora de repetir. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. E essa imagem aqui é muito bacana. É o tempo todo, se emitindo e recebendo, o tempo todo emitindo e recebendo, emitindo e recebendo. Nós somos sempre a soma de muitos. Então, até isso que você fala, o meu pensamento, não é seu, não. Você sempre é a soma de muitos. Por quê? Porque a nossa mente, vamos dar mais um clique aí, a nossa mente é um campo eletromagnético. Então, você atrai como um imã. Então, você atrai e emite, atrai e emite, atrai e emite. E como você emite, então você passa a ser mantido por uma legião de pessoas. Por isso que aquilo que nós já falamos aqui outras vezes, né? Qual é o teu nome? Legião. Entendeu que um pensamento que você cultiva e que você repete, você está cultivando e repetindo, associando a centenas de outra mente encarnada e desencarnada? É por isso que você vicia. Por isso que eu chamo de pensamentolina, para poder falar da cocaína lá. Isso é o mesmo tipo de vício. E você tem crise de abstinência. E você vicia e fica cultivando aquilo, a pensamentalina. Fica lá. Por quê? Tem centenas de mentes fazendo isso. Na hora que você muda a sua conexão, você fica até meio indeciso. Por isso que quando você muda, em algum momento que surge uma mudança, uma pressa, uma coisa qualquer, você muda, logo você volta para o casulo. Por esse processo de vício. Bora. Pessoal, essa imagem aqui é fantástica. Eu quero que vocês entendam que todas as células, todos os átomos do nosso corpo estão em conexão com todos os átomos dos corpos das pessoas todo mundo. Não existe separação entre o meu corpo e o corpo do outro em termos de física quântica, em termos de partículas e radiações dessas partículas. E sempre vai existir um fluxo. Aqui está no campo do sentimento, mas eu quero que você entenda que é mente emocional. E é desse jeito. Seja as pessoas que a gente ama, seja as pessoas que a gente detesta, ou seja as pessoas que vivem no mesmo campo vibratório semelhante ao nosso, encarnado ou desencarnado. Então todo mundo, toda vez que você olhar para as pessoas, você olha isso aqui. E isso aqui é o fluxo central da vida, ó. Nós vamos falar sobre isso na aula 9. Então esse é o fluxo divino, o fluxo central da vida. E diante desse fluxo central da vida, nós somos transformadores, e esses transformadores nós estamos interligados um ao outro. Então volta lá, volta no slide passado, mais um. Aqui, ó, não, mais um aqui, esse aqui. Expressamos milhares de criaturas, e milhares de criaturas nos expressam. Agora vai para frente. Mais um, aí. Isso aqui que ocorre. Encarnado e desencarnado, independente da distância. Quanto mais próximo, maior o intercâmbio. Por isso que a família é o nosso maior intercâmbio. Mas eu gostaria que vocês colocassem essa visão aí na mente. Isso é nossas células, os nossos átomos, o nosso campo emocional. E aqui está o campo da vida. Deu para entender? Então, se você coloca um determinado tipo de sentimento e pensamento aqui, milhares de criaturas vão manter isso aqui. E antes disso aqui ser emitido, ele vai passar pelo organismo. Volta lá no slide anterior, vai, mais. Volta, aí. Então, aí ele vai ser aqui, ó. Volta mais um, para a gente ver aquela mulher, mais um. Aqui. Você pensa, vai assimilar, e vai. Podemos ir? Aí, vai dar isso aqui, volta. Aí, vai dar isso aqui, em circuito fechado, ida e volta, vai magnetizar todo o citoplasma, tá? Vai. Você vai atrair, repelir e vai fazer isso aqui, ó. Com todos.
Agora você imagina as suas relações afetivas como são. Por isso que eu brinco, lembra que eu brinquei aqui? Toda vez que você pensar que seu marido está traindo, você tem a certeza, tá mesmo? Não precisa nem ter caderninho escrito igual aquele companheiro que mandou aqui para não descobrir, não. Você já descobre sem caderninho. E mulher, então? É isso aqui que ocorre. Ok? Próximo. Pessoal, olha aqui que bacana isso aqui. Os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos voltam sobre nós mesmos depois de convertido em ondas mentais, tumultuando o serviço das células nervosas que, instalada na pele, nas vísceras, na medula e no tronco cerebral, desempenham as mais avançadas funções técnicas. Acentua-se ainda que esses reflexos menos felizes, em se derramando sobre o córtex encefálico, produzem alucinações, que podem variar da fobia oculta à loucura manifesta, pelas quais os reflexos daqueles companheiros encarnados ou desencarnados, que se nos conjugam ao modo de proceder e de ser, nos atinge com sugestões destruidoras, diretas ou indiretas, conduzindo-nos a deploráveis fenômenos de alienação mental, na obsessão comum, ainda mesmo quando, no jogo das aparências, possamos aparecer como pessoas espiritualmente sadias. Viu? Imagina, volta lá, volta no slide. Você imagina aqui que isso aqui são obsessores. Imagina aqui que são obsessores encarnados ou desencarnados. Você recebe esse fluxo todo, aí você vai cultuando. Vai, passa para frente. Você vai cultuando. Daqui a pouco as imagens ganham vida, que são as alucinações. O que é alucinação? Nenhuma ciência explica o que é alucinação. Fala que é alucinação, mas não explica. Aqui está explicado o mecanismo da alucinação. São imagens que vão se repetindo pela mente mecânica, repete, até que ela ganha vida. Ela ganha vida e passa a ser maior que você, te ameaçando. Essas alucinações podem chegar até a loucura. É daí que nascem os suicídios. E daí que nasce a violência, daí que nasce os assassinatos. Nessa conexão. Você imagina então como é que está a sua célula? E a pessoa fala assim, coitada, a pessoa teve uma notícia ruim e suicidou. Não, ela já está cultuando aquilo há anos. Aí vem um fato que muitas vezes desencadeia, mas já está dentro da alma dela. Dentro desse processo todo, você imagina aqui, volta lá no slide lá da conexão, aqui. Você imagina, você produz aqui por dia 115 mil pensamentos, dormindo e acordado. Ela produz 115. 115 mais 115 são 230. Só se entre duas pessoas. Agora vamos colocar aí 100. 23 mil. Já pensou, gente? Vamos colocar aí 100 mil pessoas. Você já pensou? Quantos milhões de pensamentos repetidos que estão ali consumindo e penetrando a célula, penetrando no campo, daqui a pouco isso aqui ganha vida, que são as alucinações. Caminhando. Próximo. Mas não é só a mente coletiva. Nós temos o cérebro, as mentes individuais, porque nós vamos ver que ela tem vários níveis. As mentes coletivas também têm vários níveis, mas nós temos também a consciência, os diferentes níveis de consciência. E lembra lá que Krishnamurti falou para a gente que o nosso problema é a consciência velha, que é a consciência que a gente tem que mudar, porque tem vários níveis. Beleza? Vamos lá. Aqui, ó, eu trouxe aquela palavra lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que é muito legal. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio, o arguilhão da consciência. Esse guardião da probidade interior o adverte e sustenta, mas ele se mostra frequentemente impotente diante do sofisma da paixão. Então você viu lá que na mente está a memória profunda e está também os valores morais. Mas esses valores morais partem da consciência. Então aqui essa imagem, eu fiz assim, ó, aqui está a consciência, o nível de consciência onde você se situa. Aqui os diferentes campos vibracionais, onde está a mente coletiva, onde está a mente individual. Então não tem jeito, qualquer ato, qualquer pensamento, essa consciência aqui age. Porque, como diz aqui Kardec, ó, através do livre-arbítrio, que é o arguilhão da consciência. Aqui que está os valores morais.
E ela está acentuada e escrita na consciência cósmica, que reflete a consciência no nível que você está, e ela se pronuncia. E é também pelo nível de consciência que a corrente central da vida, a presença divina, se dá. Então vamos. Aqui nós fizemos uma visão, né? A visão da consciência cósmica, as várias consciências e o homem, e o processo de transmissão. Isso aqui é de Pietro Baldi. Olha o que ele fala, que legal. A consciência profunda aparece como inconsciência para a cotidiana. Vamos de novo? A consciência profunda aparece como inconsciência para a cotidiana, que pouco lhe nota a presença, mas é daquela que emerge movimentos instintivos, raios de inspiração, intuições que a razão depois procura analisar e compreender. Essa consciência profunda, muito mais vasta que o eu a nós conhecido, contém muitas coisas que escapam à nossa psique normal, feita para uso de vida no nosso mundo relativo. Essa psique normal é como um olho menor, com que a alma percebe as coisas com visão microscópica. É uma função cerebral a serviço do corpo. Certo? Então, quer dizer, nós temos uma consciência muito mais profunda. Agora, se nós ficarmos aqui ruim, muito ruim e fútil, nós não vamos ver essa consciência, vamos adoecer, vamos morrer mais cedo, por causa de todo esse processo que você viu aí. Olha, então se a gente não organizar para começar a fazer uma ação para mudar os hábitos, esforço para aguentar e resistir aos impulsos do passado com paciência e serenidade, sem executá-los, e a partir daí fazer o autoexame e dentro desse processo a gente procurar expandir, você vai entrar nessas consciências maiores. Aquilo que o Baldi fala, ó, a consciência profunda aparece como inconsciência para o cotidiano, mas ela está lá. Mas você só vai ter aquilo que você despertou. É por isso que o sonho é avisos dessa consciência por outros níveis de consciência, para poder ver se te acorda. Vamos lá? Olha aqui que bacana. Agora eu quero mostrar que assim como a mente tem conexão pelo córtex com o cérebro, a consciência também tem conexões. É tudo conectado. Imagina quantas vias aferentes e eferentes a ciência ainda tem de descobrir. Só descobriu aqui os circuitos comuns das ações fisiológicas. Imagina quantas. Olha aqui que André Luiz diz aqui. Presta atenção aqui, gente. É assim como dispõe no córtex de ligações energéticas da consciência. Então, nós temos ligações energéticas da mente e temos as ligações energéticas da consciência. Tudo no córtex. Naquela camadinha que eu mostrei lá no início da aula. Ó, aí assim como dispõe no córtex de ligações energéticas da consciência para o serviço do tato, da audição, da visão, do olfato, do gosto, da memória, da fala, da escrita e de automatismo diversos, possuímos no diencéfalo, tálamo e hipotálamo, essa região aqui, ó, hipotálamo, tálamo, tá aqui essa região, se irradiam para o mesencéfalo, essa região aqui, ligações energéticas semelhantes da consciência, para que o serviço da mesma natureza, com que acréscimo de atributos para enriquecimento e sublimação no campo sensorial, como seja a reflexão, a atenção, a análise, o estudo, a meditação, o discernimento, a memória críptica, a compreensão, as virtudes morais e todas as fixações emotivas que nos sejam particulares. Tudo vem da consciência, que se anexa aqui e aqui, ó. E isso aqui, gente, é a base das estruturas mediúnicas. Quando os impulsos desse campo consciencial, recebido pelos fluxos vibratórios encarnados e desencarnados, chega no córtex, você tem a mediunidade dita consciente. E quando parte desses impulsos não chega no córtex, você tem aquilo que a gente chama de sonambulismo, porque fica aqui no campo do tálamo, do mesencéfalo, do hipotálamo, da amígdala. Entendido? Mas tudo é dentro do campo da percepção e tudo através da sua consciência, é a sua consciência que faz uma simbiose. Então tudo se expressa através de você. Próximo. Aqui nós fizemos questão de pegar o fluxo da consciência e mostrar que as vias eferentes, entendeu? Para mostrar para você que assim como tem na mente a ligação com o cérebro, também tem a consciência que liga a mente coletiva e que liga a mente individual e que liga ao cérebro. Então, são várias funções múltiplas de vários campos distintos. Emitindo a onda de indagação e trabalho que nos diga respeito através do centro coronário,
conjugado ao centro cerebral, recebemos de volta em circuito de raios substanciais de nossa própria força mental, com impactos aferentes e eferentes, para que a nossa consciência, por si só, ajuize pela essência dos resultados ou reflexos de nossas próprias ações, quanto ao acerto ou desacerto de nossa escolha nessa ou naquela circunstância da vida. Você entendeu? Agora volta lá em Kardec lá. Volta lá. Agora nós entendemos aqui o que Kardec diz. Ó, volta. Aí, volta. Aqui, mais frente. A próxima. Aqui. Ó, o dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio, o arguilhão da consciência. Esse guardião da probidade interior o adverte e sustenta. Vamos lá? Você entendeu agora? Volta aqui. Você entendeu agora por que aparece que você está fazendo as coisas erradas e você mesmo que fala para você? Isso aí é a voz da consciência. Ela não é acusatória. Acusatória é a mente mecânica. Muitas vezes até os obsessores. Mas aquela que te adverte. Meu filho, não faz isso não. E os espíritos aproveitam essa consciência para te mandar mensagem. Pensa. Entendido aqui? Vou ler isso aqui de novo. Por favor, mostra aí. Emitindo a onda de indagação e trabalho. Olha aí, como é que tem resposta. Imagina que você faz isso com prece. Ave Maria, vem tudo. Que nos diga a respeito, através do centro coronário, está mostrando o mecanismo, ó, centro coronário, conjugado ao centro cerebral, os dois centros, aqui, eu sou careca, é fácil de ver, tá bom? Os dois centros, recebemos de volta em circuito de raios substanciais da nossa própria força mental. Esses raios aqui você pode compreender como raio de luz, que fica mais fácil, por isso que eu coloquei esse raio de luz aqui, com impactos aferentes e eferentes, para que a nossa consciência, por si só, ajuize pela essência dos resultados ou reflexos de nossas próprias ações. Igualzinho Kardec diz, as suas escolhas, e a consciência julga, quanto ao acerto ou desacerto de nossa escolha, nessa ou naquela circunstância da vida. Por isso que o irmão Auro fala no livro dele, Universo e Vida, que todo o processo divino, da lei divina, é automático, porque se dá através de nível de consciência. Então, quando você erra consciente. Você não pode falar que você errou porque não sabia. Isso é mentira. Quando você burla para fazer o mal, a consciência te avisou, você escolheu porque quis. É igualzinho a história da primeira queda. Foi você que quis, a segunda você que quis, a terceira você que quis. E a queda planetária que nós estamos aí na iminência, é porque você quis. Que a consciência te adverte. E ela guarda as coisas superiores, a probidade, as coisas superiores em ti. É guardião. Próximo. Agora é com o balde. Olha que bonita essa imagem aqui, ó. A nossa consciência que se liga à mente coletiva, que se liga à mente individual, que se liga ao cérebro. Bacana, né? E é desse jeito, está tudo em movimento, não tem nada parado. Só você. A consciência humana está ligada aos sentidos. Olha o que o Balde fala. E constitui um sistema, um esquema lógico, uma forma mental em que o homem se encontra encerrado. É o seu corpo mental. Ora, quando por maturação evolutiva o eu consegue ultrapassar esses confins, penetrando ainda que por pouco a consciência universal, isso também, enquanto é superação, distensão e expansão, em uma vida maior constitui alegria. Ora, então quando você rompe a bainha, olha o corpo mental aqui de novo, todo mundo fala a mesma coisa o tempo todo. Quando você consegue romper essa bainha, você entra aqui, gente, ó, você entra nos campos coletivos superiores, você entra na mente silenciosa, mas você entra aqui também no campo consciencial, na consciência universal. Aí, babau, você imagina quem vive aqui tem de voltar aqui para o cérebro, para as funções orgânicas, as funções sensoriais. É por isso que o Balde fala, é uma morte, é um inferno. A gente não vive satisfeitinho aqui. Agora, quem já experimentou aqui, isso aqui é morte. Próximo. E aqui nós tentamos fazer o que a figura mostra, né? As correntes centrífuga e centrípeta. Olha aqui, continuamos com o Balde. No ser humano, há um centro e há órgãos periféricos. Estes fazem o trabalho de análise e de transmissão centrípeta. Aquele faz o trabalho de síntese e de emissão centrífuga. Assim o eu faz contato com o mundo externo, chega a conhecê-lo e reage sobre ele. Ora, então agora fica fácil.
As correntes centrífuga, emissão centrífuga, são aquelas dos órgãos superiores, como consciência, mente coletiva. E os órgãos periféricos têm a transmissão centrípeta, que é ela que nos coloca no mundo. São os dois tipos de corrente. Então, mente, cérebro, mente coletiva, diferentes tipos de mente, consciência, diferentes níveis de consciência, está interligado por vibrações. Centrífuga e centrípeta. Acabou. Aferente e eferente. Beleza? E aqui, ó, o Baldi fala que a personalidade é formada por um circuito de forças. Aqui são as diferentes forças, centrípeta e centrífuga, certo? E aqui está o ser humano enrolado por todas essas forças. Gente, então pensa assim, a nossa personalidade é isso aqui, ó. A nossa convivência diária é isso aqui, ó. As nossas emissões e recepções é isso aqui o tempo todo. Coloquei essa imagem aqui, foi difícil achar ela, porque a gente ficou procurando, né? Até você achar a ideia que você está tendo, mas essa imagem, essa coisa aqui é muito feliz, que ela mostra exatamente aqui, e é bom também que durante o sono a gente faz isso, né? O tempo todo pensando, o tempo todo emitindo, o tempo todo imaginando. Aí eu achei legal, porque aqui parece uma cama, que é as forças que nós estamos envolvidos. E aí o senhor Baldi fala, esse eu não é apenas a central de recepção, repartição, controle psíquico e julgamento das mensagens recebidas, mas é também a central diretriz das reações correspondentes a cada estímulo e transmitida aos órgãos do corpo. Também aqui aparece o dualismo, isto é, mecanismo equilibrado do binômio ação e reação, ou seja, circuito constituído por dois semicircuitos, inversos e complementares, percepção e ação. E é dentro desse processo de percepção que a gente está procurando a autopercepção para chegar no autoconhecimento através do campo da vigilância. E a ação é essa transformação do hábito, certo? E é exatamente essa ação e reação também que vai julgar, e nós vamos ver isso na aula 9, os processos da oração e as conexões da oração. Próximo. Continuando com o Baldi. A central do eu é transmissora e receptora. Sem os sentidos, não poderia o espírito ler as mensagens que, através deles, lhe manda o mundo externo. Se o espírito não fosse transmissor, não poderia enviar para o exterior, através dos órgãos de seu corpo, as suas reações. A alma desencarnada falta os meios para perceber nosso mundo como o percebemos nós, para fazer-se perceber por ele e para agir sobre ele, que falta um dos organismos. Por isso que os espíritos vão ser visíveis, estão presentes, mas não são visíveis, porque falta um dos órgãos, que é o cérebro, o duplo etéreo e o corpo físico, para ele manifestar diretamente no nosso meio. Vai precisar de intermediário, por isso que precisa de médio. E aqui uma ideia de emissão e recepção. Muito bem. Pessoal, logicamente que para poder falar sobre a mente mecânica, nós vamos precisar de uma aula. Então, como nós já avançamos muito hoje, eu vou deixar essa mente mecânica para a gente falar na próxima aula, que eu falo sobre ela e falo sobre a nossa cartografia. Começa, né? Que nós vamos ter algumas aulas sobre esse assunto. Então, eu vou deixar essa mente mecânica para a próxima aula. Inclusive, na aula 9 também eu falo um pouquinho sobre ela, sobre a mente mecânica, mas você vai ver que na aula 10 eu vou tecer mais comentários sobre ela. Certinho? Hoje já fomos muito, já foi quase uma hora aí de aula. Vamos dar uma paradinha, tomar um cafezinho e voltar para a gente ver se tem alguma pergunta, algum comentário. Até lá. Boa noite, amigos da TV Ibis. Depois de um longo e tenebroso inverno de 2 semanas que eu fiquei sem vir, estou de volta aqui para responder as perguntas. Temos algumas participações, Maurício. A Eliane Nagano, ela diz, eu tenho uma pergunta. Uma das bases de evolução é a família. Só que o caminho de expansão afasta a gente da família. Não falamos mais a mesma língua, não vibramos mais na mesma sintonia. Como agir? Não, Eliane, não, meu amor. Presta atenção aqui, ó. Aqui não está funcionando? Vamos lá? Deixa eu ver. No. Ah, tá. Pronto. Tá aqui. Então aqui, vamos colocar os entes familiares, tá bom? Vamos colocar aqui vários. Eles estão naquele fluxo que eu mostrei aqui, ó. E na família isso é altamente intenso. Ó. Ida e volta. Então, na hora que você começa a ter o mundo interior, vai desenvolvendo com novas visões que não faz parte da família, vamos colocar aqui a você aqui, por exemplo, tá bom? Então, na hora que você está aqui, ó,
você passa a doar energia de maior qualidade, que vai influenciar todos. Você não afasta, você afasta na vida do dia a dia, não tem a menor dúvida. A pessoa já vai afastar? Não, ela já não bebe, ela já não faz isso, ela não faz aquilo, fica com esse papo, essas coisas de consciência, né? Fica aí enchendo o saco da gente. Tudo bem, mas você está qualificando, porque você vai estar aberta para eles. Então o que acontece? Você começa a qualificar a família. Daqui a pouco você está aqui, acendeu mais, olha o que você causou na família, olha o benefício. É assim que os mentores nos tratam. Os mentores nossos são antigos familiares nossos que conseguiram vencer. Então hoje eles fazem esse trabalho de alquimia familiar. Eu chamo isso de alquimia familiar. Vai fazendo essa alquimia, vai fazendo esse processo de alquimia. Daqui a pouco o outro aqui desperta. Daqui a pouco essa aqui desperta. Daqui a pouco essa aqui desperta. Vamos supor que nenhum deles despertou nessa vida, não tem problema. Eles vão reunir de novo pelo processo natural da reencarnação e você que conseguiu vencer vai ser mentor deles. Ou seja, não se perde no formal, mas não se perde no fundamental. Mais uma pergunta aqui. Só um instantinho. Eliana, é por isso que Jesus falou, se alguém não deixar sua família por amor a mim, não é digno de mim. Entendeu? Por isso que Jesus diz, parece uma coisa sem nexo. Por quê? Porque na hora que você vai buscar o Cristo, você está ajudando toda a sua família. E mais cedo ou mais tarde você está transformando todos. Ok. Uma pergunta agora da Cássia Cardoso Junqueira. Dr. Maurício, as memórias de outras vidas ficam no perispírito? Fica no corpo mental. Olha aqui, eu ainda vou dar um curso só sobre isso, né? O corpo perispiritual, nós classificamos da seguinte maneira. O corpo perispiritual, ele é formado de corpo causal, corpo mental, corpo astral, e aí vem corpo físico e fazendo parte do corpo físico dupletério. André Luiz fala sobre dupletério no livro Nos Domínios da Mediunidade, para quem quiser, na Mediunidade de Castro, só olhar lá. O corpo astral fala em todos os livros. O corpo mental, nós vimos aqui várias citações, principalmente Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade. E o corpo causal, ele fala principalmente lá em Nosso Lar. Lises fala assim para André Luiz, olha, a gente tem divina vida para lavar o corpo causal. Logicamente que os orientais que estudam esse assunto muito maior, vai ter aqui os corpos superiores, o corpo búdico, o corpo, o Atman, etc. São o Cristo, o corpo crístico, são os corpos superiores, que não é nem corpo mais. Por isso que eu não gosto de falar que é corpo, porque não é corpo mais, né? Então, e aqui também você pode subdividir corpo mental superior, inferior, aquilo que eu vou mostrar lá nas mentes. Aqui você pode fazer o corpo astral, o corpo da emoção, o corpo mental, o corpo da mente, o corpo causal, o corpo da memória. Entendido? E aqui, no corpo mental, nós temos a memória profunda refletida desse corpo aqui, que é repetida da consciência. Então, o perispírito, ele é um conjunto de corpos. Geralmente, a gente pega aquela frase de Kardec que fala assim, espírito, perispírito e corpo. E a gente acha que são 3 elementos. Ora, se o perispírito fosse homogêneo, a parte ligada ao espírito seria a mesma que seria ligada à parte do corpo. Olha, o espírito é a parte sutil, o corpo é a parte grosseira. Então, é verdade que o próprio Kardec define o corpo como o liame que escraviza o espírito na matéria. Olha, se o perispírito fosse homogêneo, ele não teria razão de existir, porque a parte grosseira é ligada à parte sutil por uma parte homogênea. Ou seja, a parte homogênea. Não, o perispírito é um conjunto de corpos. Aí você vai unir todo o ensinamento do Oriente com o ensinamento da doutrina espírita. Ou seja, é o conjunto de corpos. Então, o perispírito é formado de dimensões diversas de vibração. Ou seja, o perispírito é heterogêneo. Certo? Então, todo o nosso campo do passado está na memória profunda, que está no nosso corpo mental. E esse corpo mental recebe do corpo causal, que é o corpo da memória, todo esse conteúdo. Mas como você vai reencarnar, você não precisa de todo o conteúdo do corpo causal. Você vai pegar as reencarnações que você vai ter. Então, vamos pôr, por exemplo, aqui que nos últimos 4.200 anos você tenha tido lá 30 reencarnações. Vamos supor, estou chutando.
Não, mas você vai recuperar aqui 10 delas. Então, aqui está as 30. Aqui passa 10 para cá. É o que você vai formar o seu organismo com ele. Deu para entender? Beleza. Mais uma pergunta aqui da Priscila Cantuária. Se a pessoa tem deficiência mental, o processo da consciência dos atos errados ainda assim é o mesmo? O mecanismo é o mesmo. Lembra o seguinte, primeira coisa que você tem de entender, aqueles que têm o problema da consciência, que já nasce com processos, né, de limitação, eles limitaram em vida passada. Então é aquele que foi fazendo o ato, a consciência dizendo, foi fazendo o ato, foi dizendo, até que ele obstruiu. Isso aqui o André Luiz fala tão bem, né, que é a obstrução dos núcleos, né? Ele obstruiu os núcleos. Então é um ato que ele fez. Como ele está com um ato obstruído, a ação da consciência aqui é mais difícil. Sem dúvida nenhuma, vai ser mais difícil, porque ele não consegue perceber. É por isso que a própria lei humana tem uma série de leis que preserva, né, essas pessoas que têm esse processo. Por quê? Porque ele está obstruído. Ele vai ter que desobstruir tudo isso aqui de novo, ó, que é o centro coronário, o centro cerebral e toda a parte da consciência e da mente. Ele está obstruído. Então, logicamente que ele vai ficar sem isso, mas o processo a gente tem de ir vagarosamente, acrescentando aqui coisas que ele possa compreender para poder paulatinamente desobstruir esse processo. O processo é o mesmo, agora as responsabilidades vai daquilo que a pessoa consegue assumir diante da própria vida. O Rubens Santos pergunta: o que significa romper a bainha e evento luminoso? Poderia falar mais sobre isso? Aqui, ó. Eu estou aqui. Aqui eu tenho aqui, ó, a bainha isolante. O que é a bainha isolante que o Baldi fala? Os pensamentos repetitivos. Eu pego o pensamento repetitivo e coloco. E meu horizonte de evento é só essa. Aqui, ó, está o campo imenso da mente. Aqui está o campo imenso da mente coletiva. Aqui está o campo imenso da consciência. Mas eu vivo aqui, ó. E não saio disso. É por isso que eu vou ter depressão, é por isso que eu vou ter insatisfação, é por isso que eu vou ter inquietação. Porque a minha natureza necessita dessas forças aqui como consciência. Mas a minha parte desperta é só essa daqui, e ela é uma repetição infinita. Agora, muitas vezes eu tenho um sonho, que essa expressão vem de Jung, né? Que também não é dele, mas é o Jung que divulgou. Eu tenho um sonho, eu tenho um pensamento, eu tenho um momento que é luminoso. É como se algo vem cá, ó, e furasse isso aqui, ó. E na hora que isso ocorre, enche a nossa alma, aquece o nosso viver. Mas é como um insight, é um pouquinho e some. Aí você guarda isso pelo resto da vida. E você vai procurar uma maneira de voltar a ter isso novamente. Isso é um evento luminoso. E muitas vezes isso ocorre pelo sonho. Porque a tentativa de romper essa bainha que você deliberadamente não quer romper. Porque na hora que você quiser romper, você rompe. Então isso aqui fica tudo ignorado. E a gente passa vidas e vidas ignorando isso aqui. Nós ficamos vivendo só aqui, ó. Eu chamo isso aqui de vida biológica, vida reflexiva. E a gente fica aqui. Mas de vez em quando ocorrem eventos que nos marcam. E essa, de vez em quando, é que vai rompendo essa bainha e que vai nos dando força para a gente achar esses domínios aqui, ó, que nós muitas vezes ainda não encontramos. Certo. Mais uma pergunta aqui da Luciana Zuc. Pensando coletivamente, por que o homem é tão doente na área do sexo? É possível fazer um estudo sobre como a sociedade poderia viver a sexualidade de um modo mais saudável? Olha, Emmanuel, quando escreve o livro Vida e Sexo, ele fala o seguinte, que é muito difícil de falar de sexo em dimensões mais elevadas para aqueles que ainda vivem em tão baixo nível de expressões sexuais. Então não tem a menor dúvida, porque como o sexo, eu falo assim, se o sexo não desse prazer, a gente nem filho teria.
divida o campo egóico. Então, como o sexo, nós vamos estudar um dia que o sexo, ele é a parte material do processo de êxtase. Então, isso que a gente pode ter, ampliando a consciência, a caminho da criatividade, porque o sexo aqui em cima é a criatividade, aqui em cima é êxtase, e aqui embaixo é a expressão sexual. Então nós temos, nesse momento, tanto é verdade que você reparar bem, eu já falei isso aqui em cursos passados, no momento do gozo sexual, você tem como se a mente parasse, ela fica vazia. É milissegundo, mas ocorre. Se você reparar, você vê. Por quê? Porque é a expressão material. Então, você imagina quão distante nós estamos desse fenômeno que nós estamos procurando aqui de consciência, que você pode alcançar pelo campo da consciência, das expressões ainda rudimentares no campo sexual. Então, a educação verdadeiramente sexual, porque a gente não faz educação sexual, a gente faz educação para o sexo, né? Então, nós estamos longe de fazer educação sexual. Educação sexual é algo muito mais profundo, né? E algo que coloca a sexualidade como ponto central da vida, como pensamento. Então, é uma necessidade enorme nossa. E se a gente conseguir sair disso e fazer da sexualidade também um processo de aprofundamento espiritual, é espetacular. Temos muitas mensagens aqui de agradecimento pela aula, parabenizando pela aula. E uma última pergunta aqui do Kilder Ferreira, que também agradece pela aula. Faz tempo que a gente não vê o Kilder, né? Pelo menos aqui, né? Ele pergunta: boa noite a todos. Professor, recentemente fomos orientados em um centro espírita a tocar, abraçar e dialogar mais com os nossos filhos adolescentes. Essa orientação estaria ligada com essa troca de vibrações mencionada na aula? Gratidão. Ah, sem dúvida. Sabe, como a adolescência é uma época muito difícil, né? Adolescência é uma época muito difícil para o jovem. Se a gente olhasse a adolescência sob outro foco, né? Porque é duro. Então eu acho que o adolescente ele precisa do carinho, do beijo, do abraço, mas muito papo, muita conversa, porque é um momento de muita dúvida, de muita inquietação, é um momento que volta às tendências de vida passada, é um momento que há uma rebelião, no sentido de começar a afirmar a personalidade, então ela precisa romper com muitos laços. Eu falo que é um momento de areia movediça. Então nós precisamos de carinho, de afeto, mas de papo, de conversa, mas conversa legítima. De sair, de bater papo com o filho mesmo, de entrar no mundo deles. E não entrar no mundo deles no seguinte, negando o mundo deles, que a gente tem essa mania, né? Vai negar o mundo deles. Não, ele está nesse mundo, ele está numa nova fase diferente de você. Mas se você for conversar, for mostrar e trabalhar isso, eu acredito que você consegue. Logicamente, não evitar todos os problemas que a gente... né? Eu já tive filho adolescente e passei minha vida dando aula. Passei mais de 20 anos dando aula para adolescente. Então... logicamente que você vai encontrando a maneira de dialogar. E tem gente que tem mais facilidade que outro, né? Tem gente que tem extrema facilidade. O James aqui, ó, que trabalha conosco, que está nos filmando aí da TV IB, tem uma facilidade enorme para conversar com esses meninos, de alcançar, de atingir. Então isso vai muito sim da percepção. Mas o abraço, o carinho, é um dos processos iniciais, que muitas vezes não vai querer nem seu abraço, não vai querer nem seu carinho. Mas o bate-papo dentro do nível dele, você tentar discutir as questões bem de forma aberta, ampla, eu acho que é o melhor caminho para esse momento. Logicamente, aliado à nossa prece, à nossa oração e à nossa vigilância. Não temos mais participações. Pessoal, semana que vem, 9ª aula, ela vai ser gravada. Como eu já disse lá para vocês, nós vamos ter uma semaninha de férias, eu e a Silvia, minha esposa, nós vamos dar uma saidinha, vamos lá para Morro de São Paulo, quem estiver por lá vai nos ver. Então nós vamos lá dar uma descansadinha, tá bom? É uma semana. E a aula nós já gravamos, já vai estar aí na próxima semana, e as perguntas que tiver, na outra semana a gente junta tudo na 10ª aula e faz uma salada geral. Então vamos ficar aí com o nosso vídeo sobre a família e terminamos aqui o nosso dia. Beijinho.
IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org